Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Liderança Portuária 4.0. No módulo de hoje vamos falar de sistemas de gestão portuária. Eu aproveito para me apresentar novamente, eu sou o professor Alexandre Eusébio, engenheiro mecatrônico, gestor de projetos, MBA em Gestão de Negócios e Operações Internacionais e mestrando em Tecnologia para Inovação. Falei para vocês que essa área de gestão e tecnologia é uma área que eu adoro e é um prazer imenso vir aqui compartilhar com vocês esse meu conhecimento. Já aproveito para convidá-los a interagir na nossa sessão do AVA. Existe lá uma sessão de fórum onde eu coloquei ali algumas questões para que a gente possa interagir. Eu quero saber de você qual é o seu interesse na área de gestão, qual a sua curiosidade em relação à tecnologia na área portuária. Eu vou lançar um desafio lá, quero saber a sua experiência profissional, eu quero saber a sua curiosidade nessa área. Então hoje vamos falar sobre os conceitos de sistemas de gestão portuária. Vem comigo! Para falarmos de sistemas, precisamos falar sobre o conceito de digitalização. A partir do processo de digitalização é que foi possível conseguirmos tirar dos processadores todo o poder e rapidez de processamento e precisão de dados, além de um poder enorme de armazenamento que temos no meio digital. A digitalização é o processo que transforma os meios analógicos que os nossos sensores humanos enxergam para o meio digital, que é aquele processado pelo computador. Ou seja, eu tenho escalas, né, de temperatura, peso, pressão, que são escalas infinitas na sua precisão, elas são contínuas. E eu tenho o meio digital, que conversa em relação a estados de eletricidade ausente ou presente. O microprocessador ele só consegue, através dos seus sensores, captar a ausência ou a presença da eletricidade. Diferente dos nossos sensores analógicos que conseguem captar níveis da presença ou não das grandezas físicas. O humano é acostumado a lidar com grandezas analógicas, com números decimais, com caracteres do alfabeto, com uma escala de coloração, com uma escala de tonalidade musical. Como transformar essas informações em níveis de presença ou ausência de eletricidade? A base desse processo é a chamada matemática binária. Eu represento um estado através de um número binário de base 2, onde só existem duas possibilidades, diferente de uma base decimal, onde para cada dígito eu consigo representar uma grandeza de 0 a 10. Na base binária eu só tenho duas possibilidades, e são justamente essas possibilidades que um microprocessador consegue captar. Ou seja, em uma base binária eu consigo falar para o computador se aquele dígito existe ou não, ele é 0 ou 1. A partir dessa representação binária, ou seja, da ausência ou da presença de eletricidade, eu converto esse número em 0 e 1 para que o computador, através de uma tabela de representação, consiga fazer uma conversão do número binário para outras grandezas analógicas. Eu vou dar um exemplo
para que possamos entender melhor como o computador interage conosco. Se eu quiser representar dois estados, eu preciso apenas de um dígito, ou seja, eu vou precisar de um fiozinho ligado ao meu microprocessador e esse fiozinho vai fazer a representação de 0 ou 1. Ou seja, um dígito eu consigo falar no número 0 e no número 1. Se eu quiser representar 4 estados, eu preciso de 2 dígitos de base binária, podendo fazer assim a representação de todos os fiozinhos desligados, o primeiro fiozinho ligado, o segundo fiozinho ligado, o terceiro fiozinho ligado, o quarto fiozinho ligado e assim sucessivamente. Portanto, se eu tiver uma combinação de muitos fiozinhos que nós chamamos de byte, ou seja, a combinação de 8 desses fiozinhos, eu consigo ter a representação de 255 possibilidades. O teclado, como nós conhecemos, com os algarismos numéricos e os algarismos alfabéticos acentuados e maiúsculas e minúsculas, tem 255 possibilidades. Portanto, para representar todo o nosso alfabeto, quando eu teclo qualquer caractere, esse caractere é remetido a essa tabela e o microprocessador converte esse caractere, esse pulso elétrico, em um desses números de zeros e uns, e através dessa tabela de conversão o computador consegue saber qual tecla eu estou acionando. Esse processo de digitalização pode ser extrapolado para muitas outras aplicações, onde o processo de digitalização da conversão analógica para digital é necessária. Isso é a base para todos os nossos sistemas, inclusive para aqueles mecanismos mecânicos, aqueles dispositivos mecânicos robóticos controlados por microprocessadores. A digitalização foi a base da nossa revolução industrial. A partir do processo de digitalização e do uso do poder do microprocessador, que consegue processar de uma forma muito rápida um volume muito grande de informações com uma precisão além da capacidade humana, tornou-se possível controlarmos uma infinidade de processos em tempo real. Quando falamos em sistemas de gestão, temos que ter em mente que todo sistema utiliza um tripé, ou seja, a entrada de dados, a partir desses dados, o processamento dos dados e a devolução e o resultado desse processamento em uma saída. Vamos imaginar como entrada o teclado do computador, o meu mouse, coletores óticos de código de barra, de QR Code, câmeras de monitoramento, aquelas câmeras que temos nos gates que fazem o reconhecimento óptico dos caracteres tanto das placas dos veículos como da identificação dos containers, são sim dispositivos de entrada. A partir das informações coletadas no meu processo de entrada, essas informações vão ser digitalizadas, ou seja, elas vão dar entrada no meu sistema em meio digital para que eu consiga fazer um processamento rápido no meio digital dessas informações. A partir de algoritmos, eu solicito ao computador o tratamento dessas informações, ou seja, o que eu quero controlar, o que eu quero perguntar ao meu sistema. Após a fase de processamento, o meu sistema vai devolver essas informações através dos dispositivos de saída. Quais são os dispositivos de saída?
a própria tela do computador, uma impressora que vai me enviar de forma física as informações. Eu também posso ter dispositivos de saída como dispositivos luminosos, ou seja, a partir da informação eu envio um comando para dispositivos luminosos como LEDs, lâmpadas de segurança. Eu também posso ter dispositivos de saída controlados eletronicamente, mas de meio mecânico, por exemplo, travar ou não uma porta, uma catraca. A partir das informações eu tenho a saída, né? Eu faço o processo inverso do processo de entrada digital, ou seja, através de uma informação digital eu consigo fazer a conversão e transformar essas informações digitais em meios físicos, né? Uma vez que, por exemplo, eu imprima um relatório, eu estou transformando uma informação digital numa informação física. E também outra saída possível, né, além das lâmpadas indicadoras de estado, indicadoras de modos de segurança, eu também posso ter dispositivos sonoros, né? Posso ter dispositivos sonoros de segurança, de alerta. Então, entendam, esse tripé dos sistemas, né, é sempre entrada, onde há a conversão do analógico para o digital, um processamento, e uma saída onde eu faço a desconversão, né, desse meio digital para o meio analógico, que é o meio que o ser humano, através dos seus sensores, consegue identificar. Utilizando todo esse poder de processamento e a capacidade de digitalização de grandezas, eu consigo criar sistemas. É aí que a nossa aula começa. Para controlar todo o processo envolvido numa exportação e importação, eu tenho que entender que todo esse processo pode ser dividido em 3 grandes áreas: a área comercial, a área logística e a área regulatória. Cada uma dessas áreas eu vou ter um maior ou menor interesse em controlar dados. Por isso é importante que cada sistema obtenha o dado necessário que eu quero controlar. O principal sistema que faz a gestão da área comercial de uma empresa é chamado de ERP, Enterprise Resource Planning, ou Software de Gestão Integrada. A palavra integrada é muito importante nesse processo. A partir dos dados de cadastro de uma empresa, eu posso transportar esses dados a partir de toda a minha operação, chegando até a entrega e o faturamento do cliente. Existem no mercado inúmeras empresas que fazem o fornecimento desses ERPs. O ERP é o coração do meu sistema. A partir dos dados obtidos de cadastro de cliente, de mercadoria, eu vou dar andamento em todo o restante do processo. Ou seja, sistemas específicos para a área operacional partem de dados obtidos e controlados a partir do meu sistema de gestão integrada. A integração e o compartilhamento de dados com todos os envolvidos em um determinado processo de gestão portuária é importante para criar produtividade e agilidade no processo. Para controlarmos as informações da área regulatória de um processo de gestão portuária, foi desenvolvido um sistema chamado Janela Única Portuária. Esse sistema faz a integração das informações entre todos os interessados nesse processo da cadeia regulatória. Vamos ver a seguir uma animação elaborada pela Abtra que diz respeito a essa Janela Única Portuária. Janela Única Portuária. Abtra. Sistema integrado desenvolvido pela comunidade portuária.
A janela única portuária integra os dados dos sistemas operacionais dos terminais e recintos alfandegados, permitindo a rastreabilidade da movimentação dos mais diversos tipos de cargas de importação e exportação. É uma plataforma única que possibilita acompanhar todas as etapas percorridas pela carga, desde a previsão de entrada no canal de acesso ao porto até a saída do recinto, a caminho do seu destinatário. Os navios previstos para atracar no cais, a lista das embarcações atracadas, os contêineres e cargas em operação, além do trânsito aduaneiro entre operador e recinto e a posição no pátio. Também dá acesso às imagens escaneadas das cargas e ao processo de pesagem, garantindo assim sua presença no terminal. E controla os veículos que entram e saem dos terminais, o transit time e verificação da integridade dos contêineres, além do movimento de pessoas dentro das áreas alfandegadas. A JUP também permite a integração com os sistemas usados pelos agentes públicos fiscalizadores da atividade de movimentação portuária e do comércio exterior. E o mais importante, os dados de cada uma das etapas de movimentação da carga ficam registrados num único documento, o que garante a sua rastreabilidade e unicidade. A JUP ABTRA foi criada com o que há de estado-de-arte em termos de metodologia de programação e integração, e também de ferramentas de desenvolvimento. O barramento de serviços SOA garante a interoperabilidade e, consequentemente, a integração da JUP com qualquer outro dado, informação ou sistema. A JUP padroniza e otimiza os processos e diminui tempo e custos praticados no porto em benefício de seus usuários. ABTRA, criando soluções para o comércio exterior e a logística portuária brasileira. Como podemos observar no vídeo, a grande funcionalidade da janela única portuária é a integração dos intervenientes do processo, a partir do compartilhamento das informações e a elaboração de um documento eletrônico único acessível a esses intervenientes. O processo se torna muito mais ágil, produtivo, minimizando os erros do processo. Então, o sistema de gestão da janela única portuária integra os intervenientes da cadeia logística e regulatória. O Porto de Santos está em pleno desenvolvimento de um sistema de gestão chamado Port Community System. Esse sistema é muito audacioso e, quando estiver em plena atividade, vai trazer muita produtividade ao nosso porto. Mas no que consiste o PCS? O PCS, como todo sistema de gestão, ele faz a integração dos entes logísticos de toda essa cadeia, compartilhando dados do processo em tempo real para que eu possa fazer o planejamento dessa cadeia de produção. Ou seja, eu tenho no meu supply chain, né, na minha cadeia de suprimentos, vários processos que têm que ser encadeados de maneira ordenada e lógica, alguns deles acontecendo ao mesmo tempo. Então imaginem que um transportador possa ter em tempo real a estimativa de quando aquela carga vai estar liberada para retirada. Através do PCS, do Port Community System, esse dado é informado a esse transportador e ele já de maneira prévia pode fazer o planejamento da retirada dessa mercadoria. Agora vamos ser mais audaciosos ainda. Com a interação e a tecnologia, por exemplo, da internet das coisas e a interação do Porto Cidade, de portos inteligentes, eu posso fazer a interação do meu fluxo de trânsito dessa cadeia junto com o meu transportador rodoviário. Porque, bem sabemos, um porto ele não é só fechado nos seus terminais, eles precisam de acesso rodoviário, acesso a outro modal, né? Então, uma vez que eu tenha a integração dessas tecnologias,
eu consigo fazer um planejamento muito mais otimizado. O correto planejamento logístico através de uma plataforma única que converse com todos os entes da minha cadeia de suprimento vai criar um melhor planejamento e uma diminuição de gargalos. Essa integração é importantíssima para que haja uma boa produtividade e também para que sejam minimizados os impactos dessa interação porto-cidade. Ainda no coração desse sistema de gestão portuária, eu tenho um software chamado TOS, Terminal Operation System. Através desse sistema eu consigo fazer o planejamento da minha movimentação de pátio e berço. O TOS é um sistema importantíssimo para a gestão portuária. Através do TOS eu consigo fazer todo o planejamento da minha operação, desde a carga e descarga de um navio, ou seja, o Ship Planner faz o planejamento de como serão acomodados esses containers dentro do navio, como esses containers vão fazer o fluxo de carga ou descarga para que a minha operação seja o mais fluida possível. O planejamento da minha área de pátio, da minha área de terminal, ele também deve ser otimizado para que aquelas cargas que vão para o costado estejam mais próximas àquela carga que vai ser retirada e entregue ao seu comprador, ao importador, ela esteja mais próxima da área retroportuária, do acesso do terminal a este modal. Então esse é um planejamento de pátio. O TOS é um sistema que integra todo esse planejamento logístico, proporcionando mais agilidade na operação e mais segurança. Sempre teremos novos sistemas para a gestão. O que eu quero deixar aqui de conhecimento e reflexão para o gestor 4.0 é que a tecnologia trabalha ao favor do ser humano. Cabe ao gestor a tomada de decisão desse processo. Os sistemas vieram para trazer agilidade, para tirar o homem do trabalho manual e colocá-lo em uma posição de planejamento e tomada de decisão. Os sistemas nos trazem grandes relatórios, grande capacidade de controle em tempo real. A tecnologia de integração e compartilhamento em nuvem e os dispositivos inteligentes que conversam entre si, sejam entre máquinas e sistemas, sejam entre intervenientes do processo, todos esses dados hoje estão à disposição em tempo real. Cabe ao gestor criar processos otimizados, bom planejamento, boa análise dos relatórios para que haja uma melhoria contínua desse processo. Então, mais uma vez, a inventividade humana não será superada. A tecnologia é uma aliada do ser humano. Eu espero que vocês tenham gostado desse módulo e eu reforço mais uma vez o convite para interagirmos lá no fórum do nosso AVA, do Moodle. Eu vou deixar para vocês um desafio. Eu quero conversar com você, saber qual o seu interesse nessa área de tecnologia, o que você tem de experiência para compartilhar aqui com a gente no nosso curso. Tivemos aí nos outros módulos uma participação de outros alunos com experiências sensacionais, de alunos que criaram canais no Facebook para compartilhar conhecimentos. Esse é o objetivo do nosso curso, compartilhar conhecimento, trazer aqui uma reflexão do que a tecnologia vai fazer por você, gestor 4.0.